Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Espiritismo no ar com o tema Qual é a minha missão na Terra? Hoje aqui presentes Renivaldo Gonçalves, David Silva, Francisco Barbosa, Plínio Rodrigues, René Souza, eu, Oswaldo Moraes, e os nossos dois grandes convidados, irmãos do coração, Jutaí Costa e Damião Araújo, de Euclides da Cunha. Boa noite, pessoal. Começando aqui pelo mais próximo, Jutaí. Boa noite a todos que nos ouvem, boa noite aos queridos irmãos aqui presentes. Que tenhamos realmente uma noite bastante produtiva, no sentido do engrandecimento de cada um de nós. Boa noite, gente. Boa noite, os colegas presentes. E é com alegria que nós temos a presença hoje aqui, radiante do nosso querido Jutaí, nosso querido Damião e os colegas aqui presentes. A bancada hoje aqui está forte, graças a Deus. É verdade. Uma ótima e proveitosa noite a todos. Um grande abraço, especialmente ao povo de Euclides da Cunha, Centro Espírita Mensageiros da Luz, nosso irmão Rogério Nunes, que presidencia a nossa casa e que já esteve aqui em Pombal também, fazendo parte. Boa noite, queridos ouvintes, queridos internautas. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui hoje com um grande reforço aí, as ilustres presenças do querido Jutaí, querido Damião lá de Euclides. E aproveitar e enviar um abraço aqui para o querido Ailton, que não pode estar aqui hoje em virtude de outras atividades. Enviando um abraço fraterno e saudades dos amigos aqui da equipe. Boa noite a todos, internautas, ouvintes da Canabrava FM. Como eu sempre digo, mais uma vez estamos aqui para aprender e, oxalá, também ensinar. Cabe a cada um de nós, dentro da consciência, trocarmos as ideias necessárias para o programa de hoje. David, dê boa noite para a gente, por favor. Boa noite a todos e que possamos aproveitar o máximo possível desse tema. Isso aí, prático e rápido. Bem, vamos falar hoje sobre a nossa missão na Terra. Normalmente ficamos falando que só aquelas pessoas que são grandes missionárias, né, têm missão, a sua missão. Falamos a missão de Jesus, a missão de Irmã Dulce, a missão de Chico Xavier. Mas viemos aqui hoje para falar sobre isso e falar também da possibilidade da nossa missão. Temos uma missão realmente, nós somos pequenininhos, né? A dona de casa, o professor, o trabalhador, independentemente de qualquer notoriedade social, ele também tem uma missão. É isso que vamos falar hoje, não é? Vamos começando por Francisco. E aí, Francisco, o que você acha disso? Com certeza, cada um de nós somos importantíssimos, não existe peça mais importante que a outra. Então, cada um de nós temos os nossos valores. Deus, na sua infinita bondade, coloca Jesus que vem nos ensinar e nos mostrar qual a importância de cada um. Então não existe ninguém que tenha uma missão mais que o outro. Imaginemos só por aí. Se não existissem os limpadores de rua, o que seria de nós, os agricultores? Então, cada um de nós tem um valor tão grande, uma missão importantíssima. Imaginou o agricultor, o homem do campo, o professor, que é o Oswaldo, né, que tem a paciência de lidar com o jovem, o policial. Então, cada um traz em si, no seu contexto, valores para despertar no crescer. Então, cada um de nós tem uma missão valiosíssima. A mãe, o pai. Então, não existe esse mais que o outro. Cada um tem, sim, o seu valor no que ele faz e como faz, com o amor que faz. Espontâneo. Podemos falar. Ainda falando a respeito do que foi considerado por Oswaldo, sobre a importância de cada pessoa, não apenas as grandes almas que ficaram famosas ou que fizeram coisas grandiosas, mas a gente só percebe a importância do próximo quando temos necessidade. Imaginamos que só é importante aquele neurocirurgião, mas quando o nosso carro enguiça na estrada, percebemos a importância do rapaz que trabalha guinchando o seu carro. De modo que a missão principal que devemos ter
desde pequenos e grandes, não importando como e quando você esteja, é a missão que começa dentro de cada um de nós, pelo autoconhecimento, missão de se melhorar cada um. Sem isso, a gente não consegue avançar efetivamente. Sem palavras. Mas sempre tem algo a mais, né? Algo a mais. A sua missão agora é falar. Com certeza, partindo principalmente do princípio de que Deus é o Pai de suprema bondade e suprema sabedoria, não iria criar nada de inútil, inclusive a sua criatura. Tendo isso como um ponto seguro de afirmação, claro que cada um de nós temos a sua missão, onde em quaisquer circunstâncias onde nos encontremos, e cabe-nos identificar qual seria essa missão, tendo em vista que Deus é um Pai sábio, amoroso e que não faz nada de inútil. Então parte-se daí que devemos sermos úteis na criação, úteis uns com os outros, úteis fomentando o progresso, começando no conhecimento de si mesmo, para que possamos fomentar o progresso no meio em que vivemos, semeando a fraternidade em uníssono, em benefícios coletivos, para que a gente avance mais rápido. E aí, nos compreendendo na busca do conhecimento de si mesmo, nossas miserabilidades, nossas mazelas, as nossas dores, né, provocadas por nossas atitudes infantis, né? Então, para que a gente amadureça, para que a gente saia da infantilidade psicológica, em conhecendo a nós mesmos, procurando a sermos úteis onde nos encontrarmos, desde o trabalho no campo, desde o trabalho na sala de aula, desde o trabalho do guarda de trânsito, né? E sermos bons, aprendermos a ser bons com aquele instrumento que a divindade nos outorga no momento que é o momento certo, na hora certa, no estado em que nos encontramos, com as pessoas às quais estamos envolvidos, porque Deus não cria nada nem faz nada de inútil. Meninos, vocês me apertaram agora porque vocês estão indo profundo no tema e isso é muito bom. Mas assim, é sempre bom falar de início porque você tem muito o que falar, né? Depois que tanta gente boa fala, fica pouco para você falar. Mas assim, eu sempre, quando penso nesse tema em relação a mim mesmo, qual a minha missão, eu sempre me recoloco em uma mensagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Dever. Porque a missão e o dever são mais ou menos a mesma coisa. E pela orientação que essa mensagem nos dá, é exatamente, Sede Perfeitos é o nome do capítulo. E essa mensagem nos traz exatamente uma noção de qual é o dever fundamental nosso, que, como disse Damião, é nos melhorar sempre, para que sejamos mais além, aos olhos do Pai, né, um ser útil para a sociedade, como disse Plínio. Eu acho que esse é o resumo de tudo, é buscar nos melhorar sempre. Essa é a missão que embarca tudo. No entanto, claro, você tem no seu dia a dia várias outras missões, como disse Chico. Você tem a missão de ser pai, você tem a missão de ser professor, você tem a missão de ser qualquer atividade que você exerce. E qualquer atividade é tão importante, tão digna quanto qualquer outra. Isso também é outra coisa que a gente não pode deixar de depender dessas reflexões. Basicamente, né? Todos temos uma missão hoje, né? Sim, e é por isso que somos... em vão. Ninguém não. Nada. Porque toda a criação tem uma importância, tem um sentido útil. Não há na criação divina nada inútil. É muito importante entender isso. E essa diferença que existe entre nós é fundamental para a formação de uma sociedade equilibrada. Ninguém, ao comer um prato de feijão, reflete normalmente sobre como chegou à sua mesa aquele feijão, quantas pessoas estão envolvidas. Se a gente fizesse essa reflexão no dia a dia, muito dificilmente nós desenvolveríamos em nós o tal do orgulho, que nós iríamos perceber que para a mínima coisa que você realiza, você envolve milhares de pessoas, né? E tem pessoas que ainda, infelizmente, acham que são
autossuficientes, são, né, não dependem de absolutamente ninguém. Exatamente. Bora, sua vez agora. Jutaí se sentiu imprensado, mais imprensado ainda. E mais imprensado vai ficar Oswaldo aqui no meio da gente. Mas refletindo essas questões, eu estava aqui com os meus botões, que são o de Ailton também, que ele sempre fala os botões dele. A importância que nós temos na sociedade. Devemos levar em consideração, como bem Jutaí falou, cada um tem exatamente, né, o seu compromisso, as suas oportunidades, as suas missões. E essas missões, essas oportunidades, ela não acontece de uma forma à toa, aleatória. Está na razão direta da necessidade, da capacidade e da condição que cada um tem de tocar em diante as missões que lhe são propostas. Então, se a cada um tem uma missão, é porque o Criador sabe da capacidade que te dá. Agora, cabe em contrapartida a nós entendermos que nós temos capacidade e que podemos fazer. Agora, essa feitura, essa ação de fazer, é necessário que esteja na parceria, porque ninguém vive só e ninguém consegue fazer nada só. Eu preciso, de alguma forma, dos meus colegas de trabalho, eu preciso da minha companheira, né, de vida, eu preciso dos meus irmãos da doutrina dos Espíritos e preciso da sociedade como um todo para colocar a termo aquilo que eu me proponho a ser e a fazer. Então, quando nós temos essa noção, que nós temos esse discernimento de saber de que somos importantes no contexto e que cada um também é importante dentro de seu próprio contexto, nós vamos fazer, vamos completar essa parceria e colocar o mundo exatamente na vanguarda. E se o mundo está na vanguarda, certamente nós também vamos estar na vanguarda. Agora, precisa que se entenda de que temos que ter essa noção. Somos importantes sem perder a humildade e a simplicidade. E somos importantes para que cada um possa entender a parceria que somos nós na trajetória humana. Certas missões aparentemente assim, mais modestas, mas às vezes nós temos que analisar realmente o maior teor, né? Imagina, eu solteiro, agora casei. E agora? Olha a missão, que missão maravilhosa e que missão árdua ao mesmo tempo, no sentido desafiadora, né? Olha só que interessante. Com certeza, nos a missão crescer, da né? paternidade e tantas outras missões. Tantas missões, né? É verdade. Ontem, assistindo ao jornal, eu vi um médico, que ele, não sei se vocês chegaram a ver, os ouvintes, 2 vezes ao ano, durante 30 dias, na verdade, total, são 2 quinzenas, ele passa buscando missões. Na verdade, ele busca missão, busca resolver, acalentar mais o ser humano, ajudar. Então, onde tem guerras, onde tem problemas, ele vai lá e vai ajudar. Passagem por conta dele, tudo por conta dele. Simplesmente ele quer fazer isso e vai e faz de uma forma grandiosa. Exatamente. É maravilhoso isso. Bem colocado. Antes de passarmos aqui para o próximo tópico, para a gente dar mais uma rodada aqui de conversa. Vou. E é isso que eu ia dizer também. Antes de me apertar, lembrar aqui de algumas colocações que eu achei importante. Vocês falaram, quem fica por último é pior, né? Eu acho bom, porque a gente fica colhendo, né? Tanta coisa que sai desse manancial de conhecimento que são vocês, né? Uma coisa é a seguinte, uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que eu vi recentemente num portal de notícias falando o seguinte, graças ao vírus da Zika, os cientistas estão trabalhando e entendendo melhor o processo de mutação da célula enquanto atingida, né, pelo vírus e produções de enzimas e coisas e tais, em que eles estão checando a possibilidade de combater o câncer a partir do vírus da Zika. E aí você fica pensando, poxa, mas que desgraça é a Zika. Mas lembrando que o Jutaí e os demais aqui falaram, né, exatamente nesse ponto de que tudo tem uma utilidade. Todos e tudo, né? E tudo. Antigamente eu ficava querendo descobrir para que Deus fez o pernilongo, né? A popular muriçoca. Que eu estou aqui batendo na perna, ou falando, mas agora eu já sei que tudo tem uma utilidade. Vamos agradecer, né?
Agradecer pelo pernilongo, agradecer pelo... Então é isso, não há nada entre o céu e a terra que não seja com objetivos benéficos, né, para a criação. Nada é à toa, né? Nada é à toa. Eu ouvi uma vez do escritor Francisco Fialho Filho, que escreveu um excelente livro, pouco lido, infelizmente, mas é excelente, chamado A Eterna Busca de Deus, onde ele fala dos neutrinos, né, as células mais complexas da criação, e ele diz o seguinte, que o mundo, na verdade, é o laboratório de Deus. Então não há nada sem utilidade. Deus não cria nada por nada, tem que ter um objetivo. Pois é, vamos à segunda, né? Segunda rodada. Vamos puxar aqui para a doutrina, né? Doutrina dos Espíritos, né? Doutrina espírita maravilhosa, que nos explica muito, muito mesmo. E vamos lembrar que ela diz o seguinte, que na verdade a nossa encarnação, a nossa missão começa no planejamento espiritual, lá no mundo espiritual, né? Então a gente acha que, assim, popularmente se diz que minha vida, ninguém gosta de mim, não sei para que eu vivo, mas olha, é um grande engano, porque na verdade temos um objetivo muito grande por estarmos aqui. Eu até ouvi também de uma colega que disse assim, eu não sei o que seria de mim se a minha empregada deixasse de vir para casa, porque minha vida se tornaria um inferno. Aí eu imaginei, olha como é o reconhecimento do outro, né? Porque muitas vezes nós desconhecemos a utilidade da outra pessoa, porque ela não tem um diploma, né, de uma universidade, porque ela não tem títulos, porque ela não tem dinheiro como outros, igual até nós gostaríamos de ter, nós não valorizamos. Mas observe que quando essa pessoa não está perto da gente, quer seja empregada doméstica, quer seja você mesmo enquanto professor na escola, quer seja qualquer funcionário, qualquer pessoa, em qualquer situação, há um transtorno. Então a nossa importância é muito grande, né? A começar pela missão da paternidade, como foi dito aqui. É a com certeza, das mais lindas missões, né? O que seria, não haveria família, né? Se a paternidade e maternidade, por exemplo. Então vamos falar da intervenção dos espíritos nas nossas vidas, até eles, né? A partir deles, vamos dizer assim, a partir deles para conosco, né? A missão deles para conosco enquanto encarnados, e a nossa missão enquanto encarnados para voltarmos à condição de espíritos bem melhores, né, Francisco? Vamos falar agora disso? O que é que a gente tem a acrescentar, o que é que a doutrina tem a acrescentar para que o nosso internauta que está aí acompanhando e mandando as perguntas, né? Pode ficar à vontade, viu, pessoal? Mandar pergunta, mandar opinião, tá aí. Caprichar nas perguntas, que hoje a equipe está maravilhosa. E quem está só no rádio, na Cana Brava FM, pode também acessar aí o Facebook, né? Vai Facebook, www.facebook.com/Espiritismo no Ar. E aí pode, além de nos ouvir, nos ver. Sim, foi Vamos mesmo lá. A pergunta foi? Em relação à intervenção Dos espíritos em nossas vidas. Nas nossas vidas, para que nós possamos retornar ao mundo espiritual, porque nós não somos apenas pessoas, nós somos espíritos imortais. Ora, se estamos aqui, é uma finalidade grande, só que normalmente a gente esquece disso. Mas o planejamento espiritual deles para conosco, a intervenção deles são tanta, que às vezes até a gente se pergunta assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Algo de tão ruim poderia ter acontecido. E a gente às vezes nem se lembra, mas como nós somos ajudados todos os dias, todos os instantes, porque todos nós temos os nossos anjos tutelares. Você vê como Deus é tão maravilhoso, né? Primeiro nos cria e ainda tem mais os amigos que vêm nos ajudar, nos auxiliar para que possamos voltar melhor do que aqui chegamos. E aí a gente lembra de quem? O exemplo Bezerra de Menezes, que vindo para cá, né, na condição de espírito, trabalha, faz aquilo ali, depois de conseguir galgar uma condição melhor, relega a condição de subir, convidado pela Mãe Santíssima, para que não pudesse subir agora enquanto uma criatura sofresse. Quer dizer, que amor. Então, o plano espiritual interfere em nossas vidas muito para melhor, lógico. E se a gente quiser também para ruim, é a nossa escolha. É o que a gente vai objetivar na nossa vida. Se eu escolher melhor, óbvio, que eu vou ter as companhias melhores, mais agradáveis que eu escolher.
e muito interfere nosso professor. Eu estou sabendo que você está só puxando, mas a sua hora chega, viu? Então interfere, e a espera e a grandiosidade de Deus nesse lado é tanto que a gente às vezes nem percebe quanta ajuda a gente recebe dos amigos invisíveis na nossa presença. Eu cito aqui um caso de uma médica, ela me pediu para não citar o nome dela, eu não vou citar, e que ajuda muito ela nas cirurgias aqui na parte encarnada, né? E ela disse que eu não vejo, só sinto, mas com certeza me ajuda muito, porque quando eu peço a eles, eles estão sempre presentes. Uma médica, cirurgiã, ginecologista e obstetra. Então, os espíritos nos ajudam demais. Isso não tenho dúvida, para que a gente retorne ainda bem melhor. Interfere muito, professor Oswaldo. Vamos ver o que resta a mim. Quando se fala na intervenção dos espíritos em nossa vida, não podemos esquecer que eles agem de um modo tão sutil que fica a nossa dúvida, que às vezes a gente pensa assim, lá na questão 459, né, a resposta de que eles de ordinário agem, mas a responsabilidade e o livre-arbítrio de cada um de nós. Age de um modo que você às vezes geralmente duvida, sou eu ou são eles? Mas isso não é o mais importante, porque a decisão tem que ser nossa. É nós que temos que viver a encarnação terrena e não eles. O verdadeiro educador, que são esses espíritos, eles nos mostram o caminho e cada um que vai trilhar, né? Isso é que é importante, para que a gente cumpra a nossa missão de maneira proveitosa e autêntica, escolhendo até mesmo não fazer aquilo que foi anteriormente planejado, assumindo as consequências disto, mas fazendo a escolha consciente, livre, de que a gente não está sendo manipulado nem obrigado a coisa alguma. Estamos sendo direcionados para aqueles irmãos que já trilharam o caminho e têm o melhor conselho. E, como disse conselho de café, né? Toma quem quer. Muito bem. O que resta para mim também aqui agora, né? A interferência dos espíritos, ela é providencial. Mas devemos também levar em consideração que o nosso livre-arbítrio é que vai determinar tudo. Até o momento que eles também não interferem. Porque você tem que saber o que está fazendo. Vai chegar um momento que, se você não quer nada, a espiritualidade também vai deixar livre, né, para que você possa tomar suas decisões, né? E voltando ao caso da empregada da secretária que o Jorge falou aqui, poxa, o que seria de mim sem a minha secretária? Bom, a espiritualidade é tão perfeita que colocou ela na vida dela exatamente para ajudar. Quem sabe exatamente quando é importante. E quem sabe no passado, essa secretária do lar não foi alguém tão importante no sentido contrário, né? Então nós retornamos ao planetinha aquelas pessoas das quais nós temos que estar nos relacionando, né? Para que possamos aprender na convivência, né? No sentido negativo, no sentido positivo. Agora, cabe a cada um, né, tomar decisões no amadurecimento necessário para saber direcionar as vidas e aproveitar as oportunidades que a espiritualidade nos oferece. Agora, cada um vai saber exatamente qual é a necessidade e até onde deve ir nessa inter-relação entre nós e os espíritos. Falando sobre a secretária do lar, nos remete a nos relembrar que nós encarnamos e reencarnamos e mantemos essa interatividade entre nós mesmos, encarnados e desencarnados, para que possamos evoluir e desenvolver, além da intelectualidade, a questão do emocional e a questão do moral. Quantas criaturas, irmãs nossas, em profissões onde a humildade se apresenta de uma forma mais bela, ensina-nos os altos intelectuais da sociedade a dar um bom dia, a ser mais cordial, a saber abraçar, a saber ser educado moralmente, a se colocar como patamar de semelhante para semelhante, de irmão para irmão, diante da igualdade que a divindade nos outorga. E quanto à influência espiritual, nós temos todos um anjo guardião, né, a nos acompanhar, a nos orientar, como alguém querido, né? E aqueles outros entes queridos que já fizeram a passagem voltando à pátria,
né, a nossa pátria, a nosso lar verdadeiro, como somos em essência todos os espíritos, estão também a torcer por nós, a torcer que nós galguemos também o patamar evolutivo de uma forma melhor, né? Para que nós relembremos, como o querido Francisco citou aqui, do exemplo, dentre inúmeros exemplos, citando o querido amigo, né, paternal, fraternal, querido Dr. Bezerra de Menezes, de lembrarmos que temos outros irmãos que dependem também do abraço amigo, do estímulo do amigo, do incentivo, porque senão não faz sentido a gente evoluir. Se não amar, não lembrar do outro, não faz sentido. Ninguém pode dizer que ama a Deus, que é fraterno a Deus, se não for fraterno ao seu semelhante, se não amar o seu semelhante. E não se ama em teoria, se ama vivenciando na prática. Muito bem. Então toda a interatividade faz parte do nosso processo evolutivo. E cabe nos despertar, porque senão ficaremos estacionários aprendendo mais com a dor do que pelo amor. E como saber também se somos pacientes, se não tivermos na nossa frente, na nossa vida, aquela pessoa que nos tira a paciência um pouquinho. Como sabermos se somos e sabemos fazer o perdão, dar o perdão. Exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro. E se eu tivesse naquela situação, o que é que eu faria? Será que eu teria possibilidades de reagir de uma forma melhorada ou faria de uma forma onde pioraria bastante a situação? É verdade. É isso. Minha vez, Fique à vontade. Retomando a pergunta feita por Oswaldo, a gente precisa entender um pouco mais aquilo que nos ensina. A gente, por uma questão didática, separa o mundo espiritual do mundo carnal, né? Separa o encarnado do desencarnado. Mas é só por uma questão mesmo didática, para que a gente tenha facilidade de entender as coisas. Mas os dois mundos se entrelaçam, os dois mundos se interdependem, né? Um precisa do outro, um é auxiliar do outro, um é instrumento do outro. Então, quando a gente fala da influência dos espíritos em nossas missões, de que forma eles nos auxiliam nisso, basta lembrar qual é a grande missão nossa. A nossa grande missão é nos melhorarmos o tempo todo. E nesse sentido nós somos auxiliados o tempo todo e também testados o tempo todo. Se a espiritualidade superior nos suporta no sentido de nos dar a melhor orientação, de nos influenciar positivamente, nós temos também os irmãos que estão um pouco na retaguarda, que nos testam também. E na verdade uma coisa conscientemente não tem muito sentido, mas é o papel, a utilidade dos irmãos que ainda estão mais atrasados. É nos testar nas nossas aquisições, né, de virtudes. E isso. Então, na verdade, nessa questão da missão, nós somos auxiliados pela espiritualidade, porque somos também espíritos, não é? E nós somos influenciados, inclusive, pelos outros espíritos encarnados que estão aqui. Quanto nós não nos influenciamos o tempo todo, né? E assim, é muito interessante porque este programa é fruto de um processo orientativo da espiritualidade, por incrível que pareça, né? Embora a gente tenha feito a parte nossa, os meninos tenham tido a ideia, tenham implementado, mas Francisco está aqui. Francisco foi um dos instrumentos da espiritualidade que conduz o movimento espírita de Ribeirão do Pombal para nos trazer até aqui, porque se não fossem as grandes orientações do nosso irmão José Grosso, que não é um espírito que falava de uma individualidade, mas de um grupo, é o porta-voz de um grupo de espíritos da estirpe de Joana, né, de irmã Sheila e de tantos outros, né? Então essa influência também se dá nesse sentido. O espiritismo vem para romper essas barreiras, nos aproximar mais daqueles que são nossos irmãos e que estão ligados a nós por uma história passada, inclusive. Nenhum de nós está dissociado uns dos outros, né? Então essa influenciação se dá e se dará sempre, porque nós precisamos nos ajudar. Assim como nós ajudamos aqueles que sabem um pouco menos que nós, aqueles que sabem um pouco mais nos ajudam. E é assim que Deus atua, né? O que está mais próximo é o que dá a mão, né? Então é assim que a coisa se dá, né? Bem colocado. Nesse momento, um alô aqui pro pessoal do Facebook.
nossa palavra aqui, né? Mandar um alô para a Kelly, para Mega, Almi, Adriana, que sempre nos acompanha, né? Também para Rosana Santana, Suzy, Nilma Moraes, Wicléa Lobo, também para Iris, Bruna, Adelúcia também, e Vinícius, que mandou um abraço para Jutaí, Vinícius de Serrinho. Maestro. Esqueceu suas primas? E muitos outros que nos acompanham aqui pelo Facebook, né? Gente. Isso são alguns, né, que ele citou, que estão acompanhando, mas dos muitos que, graças a Deus, essas espiritualidades estão nos A acompanhando. Né? Icléia perguntou aí se pode assistir depois. Pode sim, Icléia. Fica salvo, fica disponível. Enquanto o Reni prepara ali a nossa vinheta, eu vou fechar o tema então. Lembrando que no mundo espiritual, assim como no mundo encarnado, né, como o Rio Taí disse, são interligados, temos seres que vão desde a extrema ignorância à luz, né, à pureza espiritual. E eles também, os de extrema ignorância, né, os imperfeitos, os impuros, os que se comprazem no mal, eles não são maus, mas ainda se comprazem no mal porque eles não são maus, porque eles ainda não são do bem, não estão ainda, não reconheceram o amor ainda, não chegaram ao amor, né? E por conta disso se equivocam muito. Eles também têm suas missões. Basta lembrar que o obsessor, ele tem a missão de obsidiar, né? Então é a missão também. Agora cabe a nós escolhermos, verdade, cabe a nós escolhermos o que é que nós queremos nos antenar, não é, Debião? O que é que nós queremos atrair. Porque se eu penso no mal, eu atraio o mal. Se eu penso no bem, eu atraio. Então, a influência virá de acordo com o meu pensamento, né? Querido internautas, viu? A senhora é Icléia Lobo, Oswaldo. O Icléia Lobo pergunta: é mais comum percebermos o auxílio da espiritualidade, mas em que momentos podemos perceber que estamos sendo testados pela espiritualidade? Resumindo, em que momentos podemos perceber que estamos sendo testados pela espiritualidade? Já que vai ter o Icléia, na verdade é o seguinte: a gente tem o costume de pedir a Deus as virtudes, né? Então, Deus me dê paciência, né? Usando aqui o próprio exemplo do dito da noite. Deus não lhe dá paciência. Deus lhe dá a oportunidade de conquistá-la. E é normalmente quando a gente pede paciência a Deus que ela bota uma pessoa que nos exige bastante paciência e nos prova, né? Nos coloca em prova sobre essas aquisições. Então é dessa forma que os nossos irmãos mais difíceis, pela nossa ótica, nos servem como instrumento de melhoria mesmo, né? E aí a gente é testado por aquilo que a gente precisa e pede para conquistar, né? Espero que eu tenha lhe respondido a contento. Então vamos agradecer esses testes, né, velho? Não encaremos isso como uma coisa ruim, e sim uma coisa interessante que nos faz fortalecer, nos faz crescer. Só para completar de forma bem pequenininha a colocação de nosso querido aí, Jutaí Lopes, se nos lembrarmos de uma música lá da novela em 75 da Globo que tratava sobre 75 exatamente, que ele fala que da nossa época de viver não é brincadeira não, certo? Viver realmente não é brincadeira. E os testes são diuturnos. A todo momento a gente é testado, né? E esse teste ele vem exatamente na razão direta da nossa necessidade. Então quando você está aqui, não estamos em uma colônia de férias, nós estamos em um educandário, né? E a qualquer momento em nossas existências vai acontecer um teste, seja nas relações interpessoais, seja conosco mesmo, seja com os colegas de trabalho, seja com os colegas da própria doutrina, com os filhos, em qualquer momento em nossa existência vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para entender tudo isso. Por quê? Se retornamos ao planeta para crescer, para evoluir, vai acontecer os desafios. E esses desafios nós vamos superá-los
a depender da nossa própria capacidade de entender qual é a nossa missão, por que estamos aqui e qual o objetivo maior de vivermos enquanto encarnados que estamos. Mais uma pequena consideração. Pois não. Muita gente, talvez, quando pergunta como eu posso perceber a atuação da espiritualidade, talvez imagine que essa percepção seja física, ou seja, qualquer pessoa sentir. E é uma questão de sensibilidade, não apenas da sensibilidade do espiritual, do mediúnico, mas a sensibilidade nas pequenas coisas, nas coisas mais simples do dia a dia. Porque geralmente a gente acha que a manifestação, assim, a pessoa que ainda não tem tanta compreensão ou tanta experiência, imagina que é uma intervenção de um barulho, derrubar alguma coisa, fazer uma coisa grandiosa que todo mundo perceba, e não é. Isso, né? Isso pode atuar até no nosso pensamento sem que você perceba. Às vezes na hora do sono, você acorda com aquela ideia, aquela situação e não sabe de onde veio, nem percebeu nada, mas ali eles atuaram também. Então é uma coisa muito sutil, muito respeitosa a espiritualidade. Ótima colocação. Pessoal, tem uma música brasileira que fala assim: estava à toa na vida e meu amor me chamou para ver a banda passar. Na verdade, nós sabemos. Eu fui antes de 77, né? Eu já ouvi essa música. É verdade. Vale a pena ver de novo. Em outras palavras, nós sabemos que. Eu fui buscar lá no fundo do baú para não deixar Renê sozinho aqui. Ele falou em 77, eu tenho que trazer mais tempo. Então nós, na verdade, nunca devemos estar à toa na vida. Nós viemos à vida para nossas missões. Mas se o amor chamar para ver a banda passar, eu acho que depois da banda tem que vir aqui uma coisa mais útil para fazer, que seria voltar à nossa missão. Agora, nem sempre sabemos que missão é a nossa. Ou até desconfiamos, mas fazemos de conta que não sabemos e fugimos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós sabemos disso. Então vamos conversar sobre como poderemos saber se estamos ou não desempenhando nosso objetivo, né? Eu poderia começar então, para não deixar pensar que é maldade. Eu vou começar, vamos inverter. Nós sabemos que toda vez que estamos fazendo algo que é construtivo, algo que é importante, não só para mim, né? Porque isso pode ser apenas egoísmo. Né? Eu posso fazer algo importante para mim, mas estou fazendo algo importante para mim, para eu ser notado, ou porque aquilo é construtivo para a minha sociedade. De repente é porque eu quero ser notado. Então isso não é bem explícito a minha missão, né? Pode ser o começo dela, mas não é exatamente a minha missão. Vamos lembrar de Jesus, né? Então vamos lembrar de Jesus. Jesus, ele sempre falava o outro, né? Amar o próximo, né? Repartir o pão para o próximo. Não se vê ele em nenhum momento ele dizendo: vou fazer isso para mim, né? Só para mim. Ele estava ali para o outro, ele amou o próximo, ele estava curando o outro. Então eu acredito que toda vez que temos o outro como foco, o outro como nosso objetivo, essa é uma missão salutar e divina. O que vocês acham sobre isso? Bem, diante de enxergarmos e vermos, né, e vivenciarmos tantas miserabilidades, identificando as que são originadas nas duas maiores chagas que nos assolam, o orgulho e o egoísmo, a gente percebe que deve combatê-las ao extremo. E quando o mestre fala sempre na importância do outro, ele já nos educa, já nos instiga a que busquemos extirpá-las, o orgulho, essas duas chagas, o orgulho e o egoísmo, do nosso próprio âmago. Então isso nos fomenta e nos esclarece que não nos conhecemos, que devemos buscar os embates dentro de nós. Nós buscamos metas exteriores, identificando e perseguindo metas exteriores, e não nos atentamos que as maiores chagas a serem vencidas, os maiores e melhores objetivos que os são edificantes para a jornada evolutiva, estão dentro de nós. Então, em nos conhecendo, é no processo do conhecimento de si mesmo que o indivíduo desperta o sentimento de amor. Porque ele se percebe em essência, percebe o outro em si mesmo. E aí se coloca no exercício de empatia.
compreendendo as suas dificuldades, as suas dores, as suas decepções, as suas limitações. Então, tendo uma percepção muito melhorada. E aí aprendendo a exercitar o exercício a colocar em prática o exercício de fraternidade, de empatia, de compreender o outro, de compreender as diferenças, né? Então acho que o princípio de nossa missão parte daí, né? Se não é essencial, o conhecimento de nós mesmos, para que a gente possa respeitar as diferenças e pleitear uma convivência melhorada no nosso amado planeta. Voltamos à pergunta, né? Como saber se estamos cumprindo com nossos objetivos ou missão? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é algo que ninguém pode lhe dizer se você está cumprindo ou não a sua missão, né? Mas nós temos um sentimento íntimo, sempre, de satisfação conosco mesmo ou não. Essa satisfação que nós temos, digamos assim, essa coisa da realização sobre aquilo que você produz, que você faz, que você vivencia, é um indicador de se você está ou não cumprindo a sua missão. Eu falo isso porque quando nós estudamos espiritualmente a questão da depressão, é exatamente a depressão um sinalizador de que você não está satisfeito com o seu caminho espiritual, né? Então, o mal que atinge em grau tamanho essa humanidade de hoje tem como base fundamental essa indicação sobre se você está ou não seguindo o seu caminho no sentido das suas missões, que, volto a dizer, se resume fundamentalmente no processo de melhoria moral de cada um de nós. Então é muito interessante que cada um de nós aprenda a refletir, ainda que de quando em quando, sobre essa satisfação dos caminhos que você segue, né? Será que o caminho que eu sigo está me satisfazendo efetivamente? Esse é o grande indicador, na verdade. Pelo andar do tempo, eu vou pedir para Damião, né, fazer a sua fala final. Ok? Fica à vontade. Ok. Então, assim, a gente percebe que na fala de Oswaldo, quando traz a indicação de Jesus para amar o próximo, isso quer dizer que é lógico que nós só vivenciamos em sociedade, só crescemos em sociedade. Mas quando foi dito lá no começo, por este que está falando, que a missão número 1 dentro de nós, é que a gente consiga refletir, aprender, quando estamos praticando o amor próximo. Não apenas aquela atividade que ajude o outro, mas principalmente que você se ajude. Seja quando você tem gratidão, é grato pelo aquilo que você é ou tem, seja quando o outro lhe serve de exemplo, seja para não cair no mal ou para continuar no bem, enfim, é o que a gente deve ter. Então é você viver em sociedade, uns ajudando e amando os outros, mas você não esquecendo de crescer, de aprender e de se melhorar. Então isso é algo bastante importante. E rapidamente, quando o Jutaí falou da questão da depressão, são coisas e outras tantas que nos impulsionam muitas vezes para a sua missão. Eu lembro que mais ou menos em 2007, eu era um camarada que detestava sair de casa. E às vezes me dava uns curtos-circuitos assim, que eu ficava como que no mundo da lua. Imaginando assim, alguém que estava caindo no meio da estrada, eu ia lá, salvava. Coisa de quem não tinha o que fazer. O super-herói, salvava, coisa com as meninas, né? E aí, de repente veio a universidade, né, para estudar, interagir com pessoas, e como um estalo assim da espiritualidade, eu comecei a interagir com as pessoas, a ser uma pessoa mais aberta, mais alegre. Comecei também nessa época a estudar a doutrina espírita, e hoje estou crescendo onde estou e encontrando-me cada dia mais nessa missão, né, de divulgar, de exemplificar também, além da divulgação. E é interessante como de uma hora para outra a gente muda daquele ser todo estranho, calado, para alguém que fala e, né, é uma mudança incrível. E justamente nessa época que teve mais ou menos no mês de outubro, meu pai veio desencarnar, que vai fazer 10 anos. Então eu fiquei meio fora do ar, mas fui chamado, fui despertado para algo diferente, para entender a espiritualidade e praticar de um modo diferente.
Eu vou está no abrir ar. mão de falar a última palavra, porque eu já falei tanto hoje. Eu só queria agradecer a oportunidade e mandar um grande abraço a todos que nos ouvem e que interagem conosco aqui pelo Facebook. Vou fazer um pedido na sua presença, que você não demore a vir para Pombal. Não judie tanto assim dos nossos corações. Você é sempre... Não é que você é bem-vindo, porque você nunca foi ido, né? Sempre ficou aqui. Nunca foi ido, tá certo. E Damião, que veio, já veio aqui, fez uma excelente palestra. Eu não estava aqui, eu estava fazendo uma também lá em Itapicuru, mas eu soube, foi uma excelente palestra, e hoje estará de novo no Joana fazendo outra excelente palestra. Eu estou convidando a todos aí. Vamos às palavras finais dos nossos companheiros. Muito bem, só para esclarecer aqui, e vocês ficaram dando risada 75, Paulinho da Viola, eu não estou lembrando a novela, mas exatamente foi Paulinho da Viola. Depois eu me lembro e falo para você. 75. Veja só, eu quero aqui desejar um bom final de semana para todos, um abraço fraterno e carinhoso, e dizer que sábado estaremos novamente aqui para, como eu sempre digo, aprender um pouquinho e, quem sabe, ensinar um pouquinho também. Paz e saúde e até sábado. Desejar uma boa noite aos caros ouvintes, caros internautas, agradecer pela participação de todos, né? A gente agradece e o programa agradece porque se mantém por vocês, né? Agradecer aos queridos que aqui estão a nos fortalecer, participando conosco, ao querido Jutaí, ao querido Damião pela grande e enorme contribuição, e dizer que a maior missão da criatura humana, concomitante a conhecer a si mesmo, é viver. Então, sim, a vida, valorizemos a vida, viver para amar. Não ao suicídio, não ao aborto, sim à oportunidade que Deus nos outorga de sermos melhores a cada dia. Desejo a cada um uma noite de muita paz, muita tranquilidade, Jesus no coração de cada um. Agradecer a todos e principalmente a alegria da presença de Jutaí, porque ele está tomando uma injeção não sei de quê, que cada dia ele vem mais novo, né? Mais jovem. Quero saber desse medicamento. Será que está mais jovem? De Copaíba, não? Deve ser. Então, dizer aos ouvintes, dizer aos nossos irmãos, agradecer a todos que participaram conosco, que estão nos ouvindo, um grande abraço. E só para finalizar, dizer assim, a nossa missão é a missão, nós viemos aqui para crescer, melhorar, evoluir. Sem amor, sem sair da zona de conforto, sem renúncia, a gente não vai para lugar nenhum. A renúncia, os grandes que viveram aqui, que deixaram seu exemplo, renunciaram por amor. E se a gente não tiver amor verdadeiro, como o Plínio falou, amar a vida, amar os momentos que você vive aqui, não é o amor no sentido vulgar do termo, mas entender a missão como Jesus, nós precisamos do outro, porque o outro é importante para nós. Uma boa noite, um ótimo final de semana para todos. Bom, como já dizia Jesus, ele fala dar conta da sua administração. E ele é perguntado o que seria ela. E ele diz que não importa. Então, cada um tem sua missão de acordo com o grau que está, de acordo com o aprendizado que tem que levar. Então, não existe missão maior ou menor, e sim de acordo com o grau que cada um está. Esse é o garoto. E por fim, nossos agradecimentos em nome do programa Espiritismo do Ar, a todos os ouvintes